Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que ele transforme cada dia da sua vida. Bom dia, tudo bem com você? Um novo dia começou e isso por si só já é uma dádiva. Enquanto muitos despertam correndo, preocupados, sobrecarregados, nós começamos este dia da melhor maneira possível, na presença de Deus. Seja muito bem-vindo ao 8º dia dos nossos 10 dias de clamor. Nossa jornada avança e ao longo desses dias, Deus tem nos conduzido a uma experiência mais profunda com Ele. Porque quando buscamos ao Senhor, algo sempre acontece, ainda que silenciosamente, ainda que internamente, ainda que de forma imperceptível. Hoje não estamos aqui apenas para assistir, nem apenas para ouvir, estamos aqui para clamar, para buscar, para nos esvaziar e permitir que Deus nos preencha. Porque existe uma verdade que precisamos lembrar logo cedo. A plenitude de ontem não sustenta o hoje. A fé precisa ser renovada, a esperança precisa ser renovada, a entrega precisa ser renovada e o coração precisa ser cheio novamente. Durante esses 10 dias de clamor, temos apresentado ao Senhor motivos muito especiais e hoje, de maneira particular, nossa oração se concentra em 2 pedidos essenciais. O primeiro, para que cada cristão viva cheio do Espírito Santo, não ocasionalmente, não apenas em momentos específicos, mas diariamente. E também oramos para que a plenitude do Espírito Santo nos conduza a uma vida de amor, de consagração e de dedicação à causa de Deus. Porque ser cheio do Espírito não é apenas uma experiência interior, é uma transformação visível, é uma vida que reflete Cristo, é um coração comprometido com a missão. Por isso, não trate este momento como algo comum. Abre espaço para Deus. Você terá um momento agora para falar com o Senhor. Que este encontro seja um verdadeiro altar de oração. Que o Espírito Santo encontre corações disponíveis e que Ele faça em nós morada permanente.
Querido Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é bondoso e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado porque estamos aqui em mais um dia, iniciando o dia na Tua presença, clamando pelo Teu Espírito e entregando as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós queremos Te pedir de forma muito especial nesta manhã, Senhor, que cada um dos Teus filhos seja cheio do Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito habite, Senhor, em cada um de nós, para que onde quer que formos, nós possamos ser testemunhas do Senhor, do Evangelho, da salvação e de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, não apenas na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas, Pai. Além disso, nós Te pedimos também, Senhor, que a presença do Espírito na nossa vida nos leve a uma vida de consagração, de dedicação e de amor pela Tua obra, Pai. Que nós possamos viver para Te servir e para servir também o nosso próximo, Senhor. Que a nossa vida aqui se traduza em serviço e no cumprimento da Tua missão e que assim, Senhor, o Senhor nos use para completar a obra que ainda precisa ser feita nesse mundo, para que então Jesus possa voltar, Pai. Cuide de nós, nos abençoe na nossa reflexão bíblica de hoje também. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, esperança então proclamar. Um poder que ninguém jamais viu, nós seremos canais para pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus e a
Bom dia, tudo bem com você? É muito bom estarmos juntos no 8º dia dos nossos 10 dias de clamor. O tema que nós vamos estudar hoje é um tema essencial para a nossa vida, que é a plenitude do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Neste verso, Paulo nos ensina uma verdade profunda. A plenitude do Espírito Santo não é um evento isolado, é uma jornada de vida. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, na língua grega, esse verbo está no presente contínuo. Então isso significa para nós algo muito importante. Ser cheio do Espírito não é algo que acontece uma única vez. É uma experiência constante que se renova dia após dia. A plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia é dia de ser cheio do Espírito. Essa é uma caminhada contínua e progressiva. O grande desafio de todo cristão. De fato, isso é um desafio. E esse desafio é permanecer firmemente no Espírito a cada dia, permitindo que Ele nos transforme mais e mais à imagem de Cristo. Nós temos uma história interessante hoje, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. E nesse diálogo Jesus declarou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Cristo estabelece uma diferença clara. O nascimento físico não é o mesmo que o nascimento espiritual. Nicodemos era um homem religioso. Ele era um mestre em Israel, mas ainda assim Jesus lhe disse: importa-vos nascer de novo. O nascer do Espírito fala de uma transformação interior. Não é mudança externa, não é uma mera aparência religiosa, é uma obra profunda realizada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo amplia essa compreensão na carta aos Efésios, e ele nos diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas então ele acrescenta: Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida juntamente com Cristo. Observe a mudança, de morte para vida, de vazio espiritual para a plenitude do Espírito Santo, e tudo isso pela graça de Deus. Pedro reforça essa verdade dizendo o seguinte: sendo de novo gerados pela palavra de Deus. Esses textos juntos nos mostram algo essencial. O novo nascimento é uma transformação profunda, realizada pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. À primeira vista, parece que nada aconteceu nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos não tomou uma decisão imediata, mas a verdade é que o Espírito Santo já estava em ação, silenciosamente. 3 anos depois, nós vemos os frutos. Em João capítulo 7, Nicodemos defende Jesus. Ele questiona o Sinédrio, que era o poderoso corpo governativo do primeiro século do judaísmo. Ele pede justiça. Veja, algo havia mudado dentro dele. Depois, lá em João 19, Nicodemos aparece novamente e agora ele está ao lado da cruz. E ele traz mirra e aloés, um gesto de honra, de respeito e de fé. O Espírito Santo havia trabalhado em silêncio. Igual o vento. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Veja, queridos, o vento é invisível, mas os seus efeitos são reais. Você não vê o vento, você não vê talvez onde ele esteja percorrendo, mas as árvores se movem. E assim é o agir do Espírito. Ele transforma pensamentos, ele muda atitudes, ele renova o coração do ser humano. Mesmo quando nós não percebemos imediatamente. Esse novo nascimento, queridos, é uma obra divina, soberana, profunda e real na vida de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós devemos sempre lembrar como Deus nos chamou, como Ele nos alcançou. Mas o foco da vida cristã não é apenas o começo, é a continuidade, é permanecer em Cristo todos os dias. Muitos pensam: olha, eu já nasci uma vez, mas Jesus é claro, é necessário nascer de novo. Nosso primeiro nascimento não resolve nossa condição espiritual. Precisamos da vida que vem do Espírito. E essa plenitude não acontece de uma vez, queridos. É um processo, é crescimento, é transformação contínua.
Ellen White escreveu certa vez o seguinte: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Ou seja, sem o Espírito não há vitória, não há transformação real. Ela também declara em O Desejado de Todas as Nações o seguinte: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Observe a sequência: pensamentos mudam, ações mudam, o amor substitui a ira, a paz substitui a contenda, a alegria toma o lugar da tristeza, e isso é plenitude do Espírito. Não é uma emoção passageira, não é um êxtase que você tem de vez em quando, é transformação de vida. O Espírito Santo, meus queridos, atua de modo invisível, mas os seus resultados são visíveis. As pessoas percebem. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. A vida cristã, meus amigos, não é um simples melhoramento. Não é ajuste comportamental, como muitas vezes nós a encaramos. É transformação da natureza. Novamente, o Desejado de Todas as Nações afirma: a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação. E essa mudança só acontece pela operação eficaz do Espírito Santo. Por isso, é essencial pedir todas as manhãs: Senhor, enche-me com o teu Espírito. Mas não apenas de manhã. Nossa comunhão deve permanecer durante todo o dia. Permanecer em Cristo é buscá-lo constantemente, é depender dele, é pedir orientação, é pedir força, é permitir que o Espírito enche o coração. E enche o coração com o seu amor, a sua paz, a sua presença, a sua plenitude. Hoje, queridos, mais do que nunca, Deus nos convida a viver na plenitude do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Talvez eu esteja falando hoje aqui com alguém que já vive uma vida espiritual de muitos anos, mas que ainda não teve essa experiência. Que vive uma vida talvez sem propósito e sem sentido. E eu quero dizer para você aqui hoje que se você permitir que o Espírito Santo enche a sua vida, você vai viver a vida espiritual em um outro nível, em uma nova realidade. E você vai ver que esta vida vai passar a fazer todo o sentido para você. Se você deseja descobrir o seu propósito nesse mundo, se você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, abra hoje o seu coração para a plenitude do Espírito Santo. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você agora. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos na Tua presença e mais uma vez o nosso clamor é o mesmo, Senhor: derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Se existe alguém, Pai, que está assistindo esta reflexão nesse momento e que tem tido uma vida espiritual irrelevante, que tem vivido talvez uma vida sem estar plenamente junto com Jesus, Pai, eu quero te pedir que nesse momento o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre esta pessoa, para que ao experimentar esta vida com o Espírito, ela nunca mais deseje uma outra vida, Pai. Que ao tomar conta desta vida, Senhor, que o Senhor revele o propósito que o Senhor tem para ela, que o Senhor mostre para ela o seu desejo de contar com ela no cumprimento da missão, Pai, para que assim todos nós juntos, sob a liderança de Jesus Cristo e do Espírito Santo, continuemos caminhando sobre essa terra, pregando o Teu Evangelho e aguardando com fé e grande expectativa a volta de Jesus a essa terra. Te entregamos nossa vida, te entregamos também mais esse dia e pedimos que o Senhor cuide de nós. E isso fazemos em nome de Jesus. Amém.
Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti